acontece? O que às vezes alguns empresários pensam? Se eu não tiver opção vegana no meu estabelecimento, ele vai procurar em outro lugar. E é fato, porque eu falo isso por mim, porque a grande parte dos meus clientes não são veganos, então quando tem reunião, não são cafés veganos, não são restaurantes veganos, então eu tenho que adaptar. Mas eu tenho know-how para poder, sei lá, pedir para ele, adapta isso, tira isso, sei lá, ele tem um risoto. Então, se eu for num lugar que o lugar é bacana e eles aceitam esse tipo de sugestão, então vai lá, faz isso, tira a manteiga, coloca azeite, não precisa colocar queijo, bota isso, bota aquilo, e ele faz e fica maravilhoso. Eu fui num perto de casa que tem baião de dois, e aí não é um lugar vegano, e aí eu falei, ó, dá pra você fazer isso separado? Não, 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 não. Dá, veio um baião de dois, assim, que não era um baião de dois, mas veio um arroz super bem temperado, com feijão, com tomate, com ervas, tinha uns legumes, mandou uma mandioquinha, eu falei, olha, super esforçado. E aí tava gostoso, mas tem lugares que aí não tem opção, e aí pra ter uma opção faz de qualquer jeito, aí faz isso, aí faz essa moqueca mais ou menos. Mas aí é só pra capitalizar, né? Não é E pra aí ser e aí inclusivo, você né? faz o quê? Você queima o veganismo, você queima, porque assim, ser vegano, tipo assim, hoje em dia, que você pode ter uma infinidade hoje aí de opções de proteína industrializada, com aparência, com textura de carne de tradicional, esses nem são feitos para vegano, porque o vegano ele sabe ver muito bem sem proteína animal. Então são feitos para quem quer diminuir consumo, para quem quer provar outra forma, para quem se entende com a ideologia, quer praticar a segunda sem carne e tal, quer começar a diminuir o consumo. Então também são fontes que você tem opções ali que você tem, mas não são necessariamente feitas para veganos. Mas aí, entrando na pergunta que você fez, o mercado está crescendo. E está crescendo muito rápido, não só pela ideologia, mas também pelas patologias também. Porque aí Entendi. entra a questão do alérgico, do intolerante. Então ele vai buscar sempre opções veganas, porque são opções clean, que para ele não tem risco de contaminação, não tem risco de ter alguma coisa errada ali. Então ele vai buscar uma opção vegana que para ele vai ser ali, ele vai sair de casa e não vai correr nenhum risco de ter alguma reação alérgica, ou ter um piriri, enfim, ter E alguma você acha que o reação. mercado está crescendo mais pela questão dos alérgicos, né? Porque a pessoa não tem opção, tipo, ou ela se adapta ou ela vai morrer, porque vai comer uma coisa que vai dar alergia, ou tá crescendo porque as pessoas estão tendo mais consciência. Eu acho que junto os dois, por questão de consciência também, mas também por questão de entender que existem opções legais, existem restaurantes legais. Hoje em São Paulo, é que assim, São Paulo a gente não pode generalizar o Brasil, É, infelizmente, né? Porque eu São Paulo trabalho é com a um internet país dentro aqui, do país. que eu recebo mensagem, mas Rodrigo, eu não tenho isso aqui na minha cidade, não tenho isso. E esse, de fato, ainda falta muito para muitos lugares chegar próximo do mínimo, né? E eu brinquei com você que quando eu cheguei, falei que geralmente vegano aceita o que tem, que é isso, né? A gente vai em alguns lugares e a gente aceita o que tem, porque às vezes não dá para Uhum. você escolher muito. Mas você vê o mercado crescendo com essa questão de conscientização e também vê essa questão da patologia surgindo muito forte. Daí você junta com o veganismo também, que já está vindo, ou com os vegetarianos que estão querendo diminuir o consumo de outros derivados, e aí o mercado está crescendo muito e muito rápido. Você vê pelas indústrias, você vê indústrias da carne produzindo proteínas vegetais. Você vê indústrias de leite produzindo opções vegetais. Você vê que todo mundo quer uma parcela uma fatia desse bolo, né? Todo mundo quer um pedacinho. Então, daí você já consegue entender que o mercado está mudando. Só que assim como toda grande transformação, vem muito rápido sem preparo. Então, assim, o meu trabalho também, às vezes, que onde eu consigo que esses empresários entendam que eu não sou só um crítico, porque eu faço muito trabalho de crítico para alguns lugares, mas também de treinamento. Então, eu posso oferecer para você uma solução para o seu restaurante, oferecer um prato melhor. E esse prato não precisa ser para o vegano. Ele é para todo mundo. Aí entra o vegetariano, eu consigo, com o prato vegano eu consigo o vegetariano, o intolerante, o alérgico, eu consigo pegar mais pessoas. Aí ele é realmente inclusivo, né? Aí eu trabalho com a inclusão, que é o que eu acho para mim o mais importante no meu trabalho é a inclusão. Que eu tenho essa questão de criar receitas tradicionais de maneira veganas para ser inclusivo, porque às vezes é a questão daquilo que eu te falar, a questão sensorial fala muito mais alto. Eu sinto muita falta, por exemplo, do arroz doce da minha avó, que ela fazia na fazenda. Porque ela não vai fazer um arroz doce hoje com leite de. Imagina. Ela vai falar, que isso? Mas é uma coisa que eu sinto falta de comer. Então, eu sei que se eu fizer ou alguém fizer para mim de outra forma, eu falo, nossa, me abraçou. Não vai ser igual, não tem como ser igual. Mas já é uma coisa inclusiva, então eu tô me incluindo ali. A questão do churrasco.
Não precisa mais do churrasco, a pessoa, o vegano deixar de ir no churrasco. Assim, eu me incomodo muito com o cheiro. Mas se eu não tô próximo do cheiro, se eu não tô próximo, eu não ligo, tô lá. Mas o cheiro te incomoda em que sentido? De você sente cheiro de morte? Que tem gente que Eu fala não, isso, eu, eu sinto eu não cheiro de sei, assim, morte. foi uma questão que foi ficando muito forte quando eu parei quando eu me tornei vegano mesmo. Quando eu era vegetariano, por exemplo, o cheiro do ovo nem me incomodava. Hoje o cheiro do ovo pra mim é muito forte. Então, eu acho que é uma questão de processos. Comigo, hoje, incomoda muito o cheiro muito forte em ambiente. Então, assim, se é um ambiente aberto, é tranquilo. Às vezes eu tenho reunião em lugares que só tem carne, mas é um ambiente aberto, eu tô lá tranquilo, eu não sinto cheiro, não me incomoda. Mas, assim, tipo, churrascaria, que é fechada, é um lugar que eu não me sinto bem em ir, Uhum. por exemplo. Eu tento ser uma pessoa super sociável, porque eu não quero que também que as pessoas pensem que o vegano ali é antissocial. Mas eu também sinto muito mais as pessoas hoje em dia abertas e preocupadas comigo. De fato, falo, meus amigos não são veganos, minha família não é vegana. Mas estão sempre, Rodrigo, mas tem o que você comer? Aonde a gente vai? Tem opção para você? Uhum. Isso aqui, dá para você comer ali? Então eu já entendo e já falo, me sinto super bem aceito do fato das pessoas se preocuparem, porque antigamente não tinha, tipo assim, ou eu ia, ou eu não ia. Que não ia ter pra Ou eu você. ia já com a minha refeição feita, ou com as minhas marmitas, ou eu não ia. Ou ia passava fome. Então, assim, é isso. A gente não quer também que as pessoas, a mesma coisa que a Gabs falou, da questão, a gente não quer que as pessoas vejam, às vezes, as adaptações que a gente faz para tentar estar ali como uma questão. Então um vegano come, sei lá, vai na padaria, pede pão na chapa com azeite. Então ele, ou pede só café preto. Às vezes, dá para fazer uma coisa ali, então a gente sai super satisfeito. Mas a É, vida não é isso, né? A mas a vida vida de não é isso, a vegano gente não é consegue isso. comer super bem, mas... E eu falo assim, mas a primeira coisa que me perguntam quando eu falo que é vegano, mas você toma suplemento, né? Eu falo assim, não, eu não preciso, eu faço os exames, meus exames, graças à minha alimentação, ao meu estilo de vida, eu não preciso repor nenhum tipo de vitamina, tá super bem. E quando eu preciso, aliás, meus amigos que não são veganos precisam muito mais do que eu. Eles são muito mais suplementados do que eu. E eu falo assim, tá vendo? Não é vegano, né? Olha aí, você, querido, E comendo. aproveitando esse tema que você falou do acolhimento, que as pessoas te acolhem mais, né, do que ao contrário, mas não ao contrário, mas você entendeu, né? Mas eu queria saber de você, que eu até perguntei pro Veg Rocha, que veio aqui, e pra Gabi, sobre essa questão dos veganos radicais. Que eu tenho a impressão, eu não sou vegana, eu sou flexitariana, se, né, o rótulo te agradar ou não. Não acho que também rótulo seja legal, mas eu prefiro falar assim. Que tem vegano que, gente, parece que você é. Você fala que é flexitariano, você é uma desculpa para comer carne. Você acha que esse comportamento, né, desses veganos muito radicais, eles afastam as pessoas ao invés de acolherem? Uma vez eu fui num restaurante chama Origem 16, acho que é isso. Depois, se tiver errado, eu vou colocar aqui nos descritivos. Mas é um restaurante super inclusivo, que tem comida vegana, tem comida vegetariana. E o dono do restaurante, inclusive, ele foi filho do Rivelino, um jogador de futebol. Uhum. E aí ele fala isso, ele fala assim, às vezes o vegano ele mais afasta a pessoa do que aproxima a pessoa, né? Menos mostra o lado dela do que aproxima. O que você acha sobre isso? Eu falo por experiência própria, antes mesmo de me tornar vegano, que eu acho que tudo que é extremo, tudo esse extremismo que tem, não só no veganismo, mas com as questões religiosas, políticas e tal, isso é exatamente isso, acaba afastando muito mais e mostrando talvez ali um lado negativo do que uma coisa positiva. E isso para tudo. Mas assim, eu também entendo, às vezes, alguns ativistas, como outras, não só do veganismo, mas de outras categorias, de outras pautas, de outras bandeiras, porque também precisa entender o que essa pessoa passou para chegar no que ela é hoje. Então, assim, eu tento ser a pessoa mais sociável do mundo por conta. Porque, assim, é muito difícil você viver numa bolha. Não dá, eu não consigo viver numa bolha. Então, eu tento me sociabilizar com as pessoas, porque eu preciso estar próximo de pessoas, eu preciso estar com pessoas, eu preciso tentar passar o meu recado. E como eu trabalho com internet, e você que trabalha com internet entende, a gente precisa das pessoas, a gente precisa atingir, precisa falar, precisa conversar com as pessoas. Se eu for um extremista, óbvio que, né, se estiver por questões aí de política, você consegue atrair outros tão parecidos quanto ou piores. Mas não é a visão que eu acho que seja assertiva para você incluir pessoas.
Que eu acho que eu consigo, através da minha forma sociável, atrair mais pessoas do que talvez se eu fosse uma pessoa que chega lá e aponta o dedo na cara e fica. Assim, se você quer conversar comigo, é aquilo que eu falei. Se você quer conversar comigo, a gente pode conversar e sentar e falar sobre fatos. Pra mim tá tudo bem. Se você come, se você não come, tá tudo bem. Eu só não gosto que, se a gente conversar sobre, você seja uma pessoa hipócrita comigo, mas isso é em qualquer área da minha vida. Qualquer área, eu sou super questionador e também tem que aceitar ser questionado também. Então é isso. Mas